Gabriela, tá me ouvindo, lindona? Oi, tô te ouvindo sim. Ah, que delícia te receber aqui, Gabi. Oh, coisa boa estar aqui também. Muito bom, gente. Ó, fico muito feliz porque é lindo ser contadora de boas histórias, sabe? De ter Sim. pessoas que a gente admira, né? Ver os seus resultados e tudo que você mandou pra gente aqui. Me deixa tão feliz porque eu falo, poxa, é quem também disse sim, né? Ou quem disse mais sim ainda. A Uhum. aluna tá aqui, tá fazendo e que tá de verdade indo em busca do sonho, não só por vontade, mas principalmente por prática, né? Quem está fazendo. Uhum. Eu acho muito lindo. Então, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui, Imagina. obrigada pela generosidade de compartilhar com seus colegas uma semente de esperança que diga para eles sim que é possível. Então, eu fico muito Sim. feliz, Gabriela. E, de novo, você está cedendo aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. E é isso que faz Uhum. toda a diferença. Então, parabéns, Sim. obrigada e vamos lá. Espero que esse tempo aqui seja muito produtivo para os nossos colegas também. E vamos começar, né? Que é um bate-papo, nada formal, né? Você Sim. me conhece aí, sabe que eu não tenho nada formal. É prático, direto ao ponto da vida real. Então, sendo assim, Verdade. quem é Gabriela? Pois bem, Rô, muito prazer estar aqui, né? Recebi com muita gratidão esse convite e acho que essa troca tem sido importante para todo mundo, né? Cada live inspiracional aqui, aliás, todas as suas lives são inspiração para mim, né? Então, para mim estar aqui é muito bom. Pois bem, então eu sou Gabriela, sou psicóloga, estou formada há mais ou menos 10 anos e desde a minha formação eu atuo na clínica, no consultório. Cometi o grande erro, né, que toda pessoa comete no início. Eu fui de cara, assim, com os pacientes ainda da faculdade, né, então que pagava valor social. Aí eu montei um consultório com uma amiga e é claro que, enfim, né, não tinha possibilidade de dar certo. Tinha, claro, um fluxo, mas não era o suficiente para manter um aluguel de sala, né? Eu já fui para um aluguel. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente já falou. A gente não tem uma orientação na formação, as pessoas, a faculdade forma a gente muito na parte técnica, mas não forma a gente para administrar um negócio. E isso eu acho que é um grande erro. A gente não pode pensar em começar um consultório sem ter a noção dessa questão de contador, de administrar, enfim, de toda essa parte burocrática, de botar na ponta do lápis o cafezinho, a água, a luz, enfim, tudo isso, O né? Então, transporte, a o pós-graduação, transporte, o livro, a sim, roupa, a maquiagem, o cabelo. sim, exatamente, tudo isso, né? Porque são muitas coisas envolvidas, ainda mais quando a gente Sim. se forma. Então, aí eu segui, desde que eu me formei, eu faço consultório, não fiquei, desaluguei a sala e fiquei sublocando o turno, que foi muito mais em conta, né? Muito, muito melhor para mim. Só que eu nunca investi no consultório. E essa é uma coisa interessante que eu tenho me dado conta. Assim, eu nunca investi no consultório, sabe, Rô? No sentido de essa vai ser minha atividade principal. E eu não fiz, não é porque eu não gostava, não, porque eu não tenho dúvida que é a área que eu mais me identifico. Mas eu não fiz porque eu não sabia como. É a Sim, verdade. Então, sim. a gente tem meus pacientes todos, e olhando isso também, foi uma coisa que me deixou até um pouco chocada. Mas todos os pacientes que eu atendi foram indicação de meu supervisor, de amigos, de professores, enfim, de pessoas que confiavam no meu trabalho, que me Uhum. conhecia. Mas nenhum por um movimento meu de captação. Olha só que É, incrível isso, é, né? isso é uma coisa que faz a gente pensar, porque a gente fica um pouco esperando, né, que as coisas aconteçam. Sim. Eu acho que essa foi assim, o VDC veio nesse momento da minha vida, em que eu falei, eu não sei se você lembra na consultoria, eu falei assim, eu estou pensando até em vender Romanel, estava Aham, pensando em eu juntar com lembro. minha irmã, com minha prima, para empreender, que eu estava nesse negócio de empreender. Aí um Aham. belo E que dia, né, você dessa. não entendia que isso era possível com psicologia. Esse era o detalhe, né? Não, exata. De verdade, isso é real, real, real. Eu estava nesse movimento, não é brincadeira. No ano passado eu estava nesse movimento, eu estava conversando com minha irmã, com minha, enfim, minha prima, a gente conversando. E aí, eis que me chega uma propaganda do VDC. Aí eu falei assim, gente, O quando eu que é isso? comecei a ver, eu falei assim, não é possível, porque eu já ouvi outras pessoas também falando assim,
Sou de Salvador, viu, gente? É meu sotaque, é inegável. Não tem como. E para mim, ó, eu amo ouvir, porque para um bom goiano, a nossa praia mais perto é Salvador. É. E a gente Aham. ama, assim, ó, tem paixão pela Bahia, Ah, porque que tanto que, delícia. ó, ixi, eu já perdi até as contas de quantas vezes eu já fui de férias para ir, para ver o mar e para tudo. Aham. Então, só me lembra coisa Ah, boa. é uma delícia mesmo. Pois bem, Rô, então, nisso chegou o VDC, né, um anúncio patrocinado aí no Instagram, que a gente vê que funciona, e aí Uhum. me atingiu. Detalhe, eu nunca tive um Instagram profissional, nunca pensei em ter, nunca pensei em me posicionar, então era tudo muito novo. E aí eu fiz o workshop, e claro, eu fui convencida por você, porque essas coisas de internet eu fico com medo, não vou mentir. Sim, você ia Agora, falando, né? Eu via, isso. até via outras coisas. Sim, mas eu não conseguia ter confiança. Eu achava que era essas propagandas enganosas, né? Infelizmente, a Uhum. gente, no mundo Sim, digital, sim. essas fakes deixam a gente muito com o pé atrás. Mas, enfim, é, na mesma hora eu me identifiquei com o que você estava falando, percebi essa preocupação com a ética, porque eu não achava, eu não conseguia imaginar como era possível o marketing e a psicologia dentro da ética. Eu não Uhum. sabia de fato, né? Então, eu nunca fiz propaganda porque eu não sabia como fazer. Então, era Uhum. cartãozinho mesmo, só isso, Sim, mais nada. E boca a boca, que também funciona muito, a gente sabe que funciona, mas sim. não com a abrangência. E aí, pronto. E aí foi quando eu estou descobrindo um outro mundo, uma outra realidade. E para mim, poxa, eu não tenho palavras. Tem sido uma experiência incrível. Tem sido uma experiência incrível. Aprender tudo o que eu tenho aprendido. É, eu acho que o VDC, ele não só dá essa parte técnica do marketing, de como divulgar, mas assim, até coisas que eu nem imaginava. Eu lembro naquele formulário, perguntava assim, como o VDC pode melhorar? Eu não sabia. Porque eu falei assim, para mim já é tão perfeito. E cada hora eu vejo que vocês ainda conseguem melhorar mais e mais. Eu não atendo criança, mas estava encantada com a live hoje de Ana, né? E Sério, que assim, a, gracinha. a, a troca ali que estava acontecendo no intervalo de um atendimento ao outro eu fui. Nunca me imaginei atendendo online. Nunca me imaginei fazendo isso que eu estou fazendo agora. Nunca me imaginei fazendo vida. Eu nunca me imaginei escrevendo para a internet. Eu nunca me imaginei fazendo tudo que eu tenho feito. Então, para mim, tem sido uma superação diária. É você literalmente acreditar em uma coisa que você achava impossível, que você jamais poderia se imaginar fazendo. É isso que tem feito. E o VDC ainda tem um outro ponto que eu acho interessante. É, eu costumo dizer que eu tenho uma caixa de desculpa. Então, assim, meu cabelo, né? Unha, maquiagem, não vai dar certo, eu vou ser criticada, enfim. Todas essas caixinhas de desculpa. E Rosane, minha filha, tu tirou essas desculpas todas da minha caixa. Eu me vi sem desculpa para poder E tirar. agora? E agora, eu falei assim, não tenho o que fazer, tenho que É fazer, fazer, né? né? É fazer. Então tá aqui, ó, é porque eu não tô aqui. Só vivo com esses recadinhos que eu escrevo para mim, Que ó. Feito é gracinha. melhor do É que melhor que perfeito. perfeito. É, tá aqui em todo lugar você encontra uma frasezinha dessa, porque meu baú de desculpa, Rosane, Acabou, tá não tem, limpo. acabou. Já era. Esvaziou total. Ai, gente, eu fico tão feliz de escutar isso, Gabi. Porque Oh, eu fico. acompanho, né, a Aham, trajetória e eu sei. E eu sei que é desafiador. A gente fala assim, mas eu sei, né? Eu sim. já tive nesse lugar. Eu sei que é difícil a gente pensar que, ah, nossa, porque às vezes era aquilo, não estava bom, mas era confortável para Gabi, as quatro paredezinhas dela ali, ó, quadradinha, Sim. né? Aquele lugarzinho Uhum, confortável, aquele lugar assim, total. poxa, né? Tá tudo bem, tá aí. Uhum, Mas será que estava bom uhum, mesmo? Não. A gente sabe que não. uhum. E aí, com isso, o que a gente pensa e o que a gente precisa é expandir. E eu sei que, de alguma forma, essa expansão, ela é quase para alguns, quase um parto, né? Mas é um Aham. renascimento, eu acredito. Para a gente Sim, entender que a sim. gente está abrindo portas para que outras pessoas vejam uma essência que está dentro de nós e que naturalmente ela está aqui
mas que a gente precisa fazer com que mais e mais pessoas cheguem e saibam. E eu estava ouvindo você aqui pensando, né? Você disse, no começo era o boca a boca. As pessoas chegavam, mas elas não chegavam por um movimento que você tinha feito. E eu olhei e falei, poxa, e se isso fosse muito maior, como é que seria para a vida da Gabriela? Olha que incrível. Sim, Então, imagina verdade. somar isso com essa oportunidade que tem, quando nós ali, ó, de verdade, somos mais ativos naquilo que é a visão profissional. E, Gabi, é lindo pensar que isso está no nosso controle. Porque a indicação, uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? A indicação, ela é boa? Sim, óbvio que é. Óbvio que é bom receber pacientes que vieram de uma recomendação. Só que isso não está no seu controle. Não é você que faz. E da mesma forma que um dia, se isso se perder, você não tem controle do que fazer. Agora, como você vai gerenciando as suas coisas, produzindo as suas coisas, isso sim está no seu controle. E é lindo saber que aí sim nós somos muito mais ativos, né? E saímos dessa visão mais passiva, de sento lá dentro da minha sala, espero e deixo a vida levar e acontecer. Não vai. Não existe essa parte, né? De sento, espere e deixa a vida acontecer. Eu acho que é isso que precisa, da gente olhar e falar, o que eu posso fazer? Simples, não é, né? Eu nunca falei pra ninguém aqui, repito isso toda live. Nunca falei, olha, vem pra... Eu falei pra você, Gabriela, vem pra cá, não faz nada, sua agenda vai ficar plena e sua vida vai seguir. Eu te falei isso em algum momento? Não. E foi isso que, inclusive, me fez acreditar muito em você. Nada na vida assim, sem esforço, né? Eu não falei pra ninguém assim, vem pra cá, e vocês sabem disso, né? Eu brinco lá nas aulas, né? O BDC não é Netflix. Você senta lá na sua frente, fica lá só assistindo e tá tudo bem. Ah, gostei, não gostei. Não, você fez, você aplicou. Como é que tem sido? Me conta seu resultado. Porque se você fez, aplicou e não gerou o resultado que você espera, a gente só tem que ir afunilando as ideias aqui, afinando mais a estratégia para melhorar. Mas sentar e ficar só assistindo, não vai. Porque não tem nada na vida sem esforço, né? Então não tem como fazer. Não tem como, é impossível. E ainda tem isso. Essa foi uma outra grande mudança para mim, entender o consultório além dos muros, né, das paredes, digamos assim, muros não, mas das paredes da sala. Do consultório 1 a 1, como a gente conversa, né? E eu acho que a gente vem discutindo muito, né, nos meus grupos de formação, sobre a psicologia ser uma profissão do futuro. Mas para ela ser uma profissão do futuro, a gente tem que se reinventar. E eu sempre ficava me perguntando, gente, mas como é que a gente se reinventa? Como é possível a gente oferecer nosso serviço, principalmente nesse olhar clínico, né, psicoterapêutico, para além dos muros, né, das paredes de um consultório? E é justamente aí que o VDC também ampliou muito o meu olhar. Eram coisas que eu não pensava. Você pensa dentro da caixa, você pensa fora da caixa, você pensa em um contexto muito mais amplo do que você pode fazer. Então, isso que você fala da semente é justamente a sensação que eu tenho. Eu tenho uma sensação de que tem sementes brotando, né? Então, eu tô, hoje mesmo, o meu desafio é assim, eu tô cheia de ideias, cheia de tarefas, vamos dizer assim, que eu tenho colocado para mim. E agora a minha dificuldade é focar, né? Então, por onde começar? E a consultoria de grupo também me ajudou muito. Porque é isso que eu falo. Por isso que eu acho que o VDC é completo. Porque tem horas que você desanima, esse é um momento muito tenso, é um momento que você fica pensando como é que você vai se localizar, como é que você vai se posicionar. E isso tudo que o VDC ensina, dá pra gente um norte. Eu não sei se você viu, mas assim, eu botei que, pra mim, o VDC, e principalmente você, é um farol. Né? Então, é como se fosse essa imagem mesmo, de que está apontando ali, olha, segue por esse caminho, encontre o seu barco, né, minha filha? Construa o seu barco, porque não sou eu que vou construir. Mas eu estou lhe mostrando que tem um caminho, eu estou lhe mostrando que existe luz. Mas vem com ele por aqui que vai. Isso. Como disse, né? Vai armengado, como a gente diz aqui em Salvador. Vai cheio de buracos, se for o caso. E a gente vai organizando, né? E estudar é uma coisa que é necessária. Então, o VDC, por exemplo, vai dar essa noção pra gente de um caminho. Mas a construção do barco, da técnica, como é que a gente vai oferecer o serviço, como o serviço vai se desenvolver, é algo que cabe a gente. Né? Então, eu acho que é muito nesse sentido do VDC, de você
ter um farol, ter um caminho ali que você já sabe que você pode seguir. Você não está no escuro, você não está sem saber para onde vai. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Eu já contei isso aqui em algumas lives e vou repetir, né? Para as pessoas entenderem aí o que a gente está falando. Quando veio essa história da pandemia, eu olhei e falei, poxa, eu tinha recebido na semana ali, Gabi, umas 2 semanas antes. A gente se recebe muito, né? Eu fico muito feliz por isso, inclusive. Muito honrada. Muita gente. Nossa, olha, acabei de agendar tantos pacientes. Nossa, Rô, olha, agora eu já tenho a minha sala. Você vê isso dentro da comunidade lá. Nossa, Sim, olha, sim. acabei de deixar a sublocação, agora eu tô com a minha sala. Aí outra mandando, nossa, agora sim eu entendi meu mapa aqui, tô seguindo. A gente tinha recebido tanta mensagem na semana. Aí veio essa história da pandemia, do isolamento. E eu olhei assim, Gabi, eu fiquei parada. Eu fiquei paralisada, gente. 3 dias eu fiquei assim, em choque. Porque eu fiquei pensando em mim, pensando em vocês, pensando nos pacientes, pensando nas pessoas. E eu fiquei, poxa, e agora? O que a gente faz? Porque, querendo ou não, eu olhei para tudo isso e falei, caramba, né? A gente estava num caminho assim. Até na minha vida pessoal, abri isso para vocês aqui, não tem problema nenhum nisso. Eu tinha feito uma agenda tão bonitinha, eu estava tão disciplinada, tudo tão organizadinho, assim, tudo tão no lugar, eu estava tão feliz. E aí veio tudo isso. E eu fiquei 3 dias parada, pensando, organizando, entendendo. Falei, poxa, e agora, né? Como é que ficaria? Como é que ficariam os alunos? Como é que ficariam os pacientes? Como é que ficaria a vida? E, Gabi, chegou no momento que eu falei, sacode a poeira e vai, minha filha, porque não dá para ficar aqui no mundo da paralisia, não. Porque lá fora, se o mundo tá caindo, a gente tem que ver o que acontece. E aí, dentro disso, a primeira coisa que eu decidi foi, vamos pensar alternativas. E aí, quando eu pensei em alternativa, a primeira coisa que eu fiz, não sei se você participou aí, foram já de cara 4 aulas dentro da comunidade, a semana inteira, na primeira semana da pandemia. Só para falar assim, vamos embora, gente. Eu nem sabia para onde direito a gente estava indo, não. Mas eu sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa. Aí passou uma semana. Eu peguei e falei, poxa, aí eu pensei, estudei algumas coisas, entendi, pesquisei alguns materiais, comecei a fazer algumas coisas aqui. E falei, pronto, eu tenho listado aqui pelo menos 10 coisas que a gente pode fazer agora para entender melhor esse movimento. Eu vou apresentar isso para o pessoal em aulas no Zoom. E aí foi onde nasceu aí as consultorias, né? E aí, o que eu falei? Mas aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer para vocês aqui é desafiar vocês no nível A, né? Você sabe disso. Nas 10 coisas lá é só desafio lá em cima. E aí eu pensei, poxa, mas será que eles vão ter coragem de fazer isso aqui? Tipo assim, será que isso não é loucura minha, não? Será que se eles fizerem isso aqui, não vai? Aí teve a primeira turma. Eu me lembro certinho, foi numa quinta-feira. Foi a primeira turma. Aí a gente fez, aí passou um pouquinho. Eu fiz quinta de manhã, não sei se foi quinta de manhã ou se foi na quinta tarde. Aí na sexta de manhã, a Tati, não sei se ela tá aqui, a Tatiane, uma aluna nossa muito, você deve já ter visto aí, a Tati Tomix, né, que é de São Paulo. A história dela é linda. E aí ela já me mandou, olha, fiz o que você falou aqui, me mandou o print, falou o resultado que tinha dado. Eu falei, opa, então não é maluquice não, né? Vambora, funciona. E aí as coisas foram acontecendo. E dizendo o que para vocês, né? Não tenho todas as respostas, eu tenho possibilidades, mas se a gente fizer, vai sair melhor. E dali pra frente, Gabi, eu tenho recebido aqui todo dia mensagem, gente, Rô, fiz isso aqui que você ensinou ali, 2 pacientes novos. Consegui, tem muita gente, né, conseguiu resgatar pacientes antigos, trazer uma série de coisas. E aí que me mostra o quê? A gente pode até sofrer com o nosso momento paralisia? Pode, nós somos humanos. Mas o que a gente não pode é permanecer nesse lugar. E é isso que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, muito. E é isso que você falou. Você falou do desafio, né? E realmente foram desafios poderosos, né? Mas ao mesmo tempo, ver a sua, por exemplo, o seu desafio a você mesma, de 3 lives por dia. E aí você fica se perguntando, né? E por que não tentar? Né? E por que não tentar fazer acontecer, sei lá. Se não der certo, enfim, o máximo que a gente vai ter não devia ter feito assim o assado. Mas, assim, tem sido muito inspirador. E eu tenho aprendido a me desafiar. Eu não sabia, pelo menos não para essa parte aqui do consultório, mas eu tenho me desafiado. E tem sido muito legal, assim, a minha experiência de criar como é que eu digo? Uma agenda com as tarefas do dia, o que é que eu vou cumprir. Então,
levantar o tema da live, marcar a data da live, anunciar a Sim. live, né? Enfim, e dentre as outras coisas. E esse é o curioso, porque esse contexto de pandemia, eu não sei se foi o medo, não sei o que foi, que de repente me disparou essa coragem também de inovar, de sair um pouco da zona de conforto, de parar um pouco mais de estudar para poder colocar em prática o que eu estava aprendendo ou o que eu estava estudando, de transformar isso em conteúdo. E tem sido muito bacana. Cada retorno que você tem, que aquele conteúdo fez sentido, de uma, duas, três ou mais pessoas, já é muito incrível para a gente, né? O resultado que a gente tem em relação a isso. Então, eu acho que a gente, enquanto psicólogo, enquanto categoria, e acho que o psiconegócio fortalece muito a nossa categoria, porque faz a gente enxergar um caminho e a gente saber que a gente está junto. Eu gosto muito da ideia de parceria que sai dessa ideia de competitividade. Às vezes a gente tem um pouco disso. Como Sim. é cada um muito no seu quadrado, no seu consultório, às vezes a gente não tem tanta integração das práticas, né? A gente às vezes tem Sim. no grupo de formação, Sim. E enfim, olha lá, na... né? e olhe lá, né? Porque ainda tem, enfim, a gente sabe como é o ambiente, mas assim, eu acho que estar numa comunidade, estar pertencendo a essa comunidade, ver a dose de coragem de cada colega meu que está ali vencendo o desafio. Ô, gente, fui com insegurança mesmo. Estou insegura no meu primeiro vídeo. Ah, é assim mesmo. A gente fica, grava não sei quantas vezes, até dar certo, né? Você viu Então, uma colega ontem que publicou lá, acho que foram 20 tentativas. Eu falei, gente, é lindo e demais ver um negócio desse. E deu certo. É, Olha lá, exato. foi. É isso. É a coisa linda da gente ver essa superação. Então, a gente Sim, fala muito no nosso trabalho de transformação, não é da terapia, de ser uma transformação para o outro. E eu acho que a gente precisa se permitir também nos transformar, nos superar, vencer um obstáculo, compartilhar o nosso conhecimento. Porque eu ficava muito, uma das coisas que me paralisava era isso. Ah, mas isso é tão óbvio. uhum. Mas Todo mundo às sabe. vezes Todo mundo todo sabe mundo o que a gente sabe. sabe. Uhum. Mas às Ah, vezes sim, é o que é. eu falo aqui com o maridão, digo assim, que às vezes o óbvio é o mais difícil de enxergar. Né? Às Sim, vezes é o óbvio que a gente tem mais sim, dificuldade. E transpor isso que eu já sabia, né, na minha vida para o consultório tem sido uma coisa interessante. Porque às vezes a gente acha que aquilo é o mais do mesmo, mas não é. Né? Então, sim, o retorno que eu tenho tido não é de ser uma coisa óbvia ou de ser uma coisa repetitiva, é de ser uma coisa que está fazendo sentido. Então, isso sim. tem sido uma experiência. Eu realmente não tenho palavras, Rosane. Eu não tenho palavras para dizer o quanto foi um diferencial para mim, na minha carreira, mas para mim enquanto pessoa, de sair dessa zona de conforto, de poder me aventurar, de poder sentir que eu estou contribuindo, principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas até próximas da minha família ou amigos que eu não tenho tido tanto contato por conta do isolamento, Uhum. mas Sim. que as coisas que eu tenho falado têm atingido essas pessoas também. Né? Uhum. Essas pessoas também têm sentido um conforto. Ou, poxa, Gabi, que massa que você falou aquela questão, por exemplo, de diminuir o consumo de informação, né? Para não Uhum. ficar sendo bombardeado o tempo todo. E por aí vai, né? Então, Sim. eu acho que a gente às vezes duvida muito do poder que a gente, enquanto psicólogo, tem de ajudar as pessoas. Acho que a gente Sim. duvida muito. Eu acho que eu já duvidei muito. Talvez eu não soubesse disso. E eu estou tão feliz de saber. E eu espero continuar fazendo, eu espero continuar contribuindo, me desafiando, me inspirando em você, né? Em todos os meus colegas lá do VDC, porque realmente, oh, coisa linda. Bom demais escutar essa coisa linda no sotaque É, baiano. sim. Mas vamos lá. Gabi, é lindo, assim, de verdade, porque algumas pessoas se prendem, né? Eu falo assim, a gente às vezes tem dois grupos de pessoas. Tem muita gente ligada ao resultado número. E ele é importante, lógico, né? Uhum, Número. sim. Quantos pacientes a mais a Gabi tem hoje? Quanto faturamento ela aumentou hoje? E eu Uhum, acredito que isso é parte da vida, tá? Lógico, sim. estou aqui para falar de negócios, e negócios vêm com números, com rendimento. Só que existe um outro processo junto com esse número, que é exatamente o que você está dizendo. Uhum, Maturidade profissional
e desafio. Porque quando a gente aprende isso na prática, o número, ele é só um norte. Porque, e além de tudo isso, você sabe muito bem que a hora que você chega num teto, a gente desafia a ir para outro lugar, né? Então, o número... Sim, sim. Chegou, então, nos seus 20 pacientes por semana, 20 pacientes aí que era o seu objetivo. Vamos embora, então, para o além do consultório, pensar em escalabilidade. Sim, sim. Quer dizer, não tem... E essa questão da pandemia... Eu gosto muito de negócios, né? E eu tenho o canal Geração de Valor, que é do Flávio Augusto, que é uma grande referência aí na área de business. E ele falou que a pandemia prova para todos nós o tempo inteiro que estabilidade é uma coisa que não existe. Não existe 100% de estabilidade. Tem gente que fala assim, ah, não, eu vou ter emprego público, porque emprego público vai me dar estabilidade. Que estabilidade que tem agora no meio de uma situação dessa aqui, o emprego público, que está aí cortando verba, que está cortando um monte de coisa. Não tem. Ah, eu vou ter carteira assinada, CLT lá, ó, porque, nossa, se eu tiver CLT, eu tenho estabilidade. Onde? Sendo que você pode ser demitido a qualquer momento. Então, não existe essa estabilidade em nada. E também isso nos faz entender que quando eu aprendo que muitas vezes o limite que existe na minha atuação profissional é o limite que está aqui, e quando eu supero esse limite que está aqui, não tem teto. Não tem lugar, não tem um nível que fala assim, não, porque quando eu chegar nisso aqui, eu vou entender que eu posso dar um passo além. Quando eu chegar aqui, eu vou entender que eu tenho um passo além. Uma coisa que eu sempre falo aqui, e você sabe muito bem, né? Uma coisa que eu repito muito nas aulas é a agenda cheia e estável é um ponto. Você entrou lá na aula hoje, né? A gente falando aí sobre a psicologia infantil, a gente falou bastante disso lá. É um ponto. A orientação de pais é um grande caminho para quem é psicólogo infantil. E é um outro braço, é um outro serviço, é um outro processo que facilita muito a sua visão de negócio. E aí, com isso, você entende que a agenda é um ponto, a agenda é um passo, mas muito mais do que esse passo aqui, existem várias outras coisas que podem levar você a uma escala cada vez maior. Então, não existe teto. Eu sei que muita gente sonha, né, com a ideia assim, quando eu chegar em X. Quando você chegar em X com maturidade, você vai entender que você pode ir para Y, você pode ir para Z, você pode ir para onde você quiser, porque não tem teto. E é isso que também eu acho traz assim, uma visão incrível. Há anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu atendi ainda por plano de saúde, que dia que eu ia me imaginar tendo hoje uma empresa com... Nós estamos agora com 7 pessoas na nossa equipe, mais o consultório, mais tudo que tem aqui. Que dia! Mas um dia eu entendi que não tinha teto. E que o teto, né? Muitas vezes era eu mesma. Que dia que eu ia me imaginar, dona Linda, fazendo 3 lives num dia, gravando aula e atendendo pacientes, e com 2 filhos, uma casa, um marido, e eu só não tenho cachorro, mas o resto tá tudo aqui. Nossa, é muita coisa, Rosane. Entendeu? Nossa, que dia que eu ia poder imaginar? Mas o que que tem, né? O que que tem dentro desse pacote aqui? Uma visão muito grande de propósito, de visão, de missão. Mas por quê? Porque virou uma chave aqui. E te ouvindo, eu sinto isso. Você também virou uma chave. E agora não tem limite para quem vira uma chave. Tem uma frase aí que é muito usada que fala, uma mente expandida nunca mais volta. Você nunca mais vai voltar a ser a Gabriela de 10 anos atrás, que achava que a vida era só aquilo ali. Não vai, agora vamos embora, vamos para frente, né? Com certeza. Acho que isso é um ponto também. Muito importante. Isso daí, você falou muito bem. A gente está a cada dia mudando, né? A nossa mente, né? Ampliando. A sensação é essa mesmo. A sensação é que não é só de 10 anos atrás, mas até do ano passado, que foi quando eu comecei o VDC, para hoje é surreal a transformação na minha mentalidade. Eu acho que é o que você colocou. Tem o resultado, que é número de paciente, orçamento, querendo ou não, isso é um dos pontos importantes. Sim. Mas eu acho que a grande conquista para a gente que está indo pelo método do VDC e pelo que a gente está aprendendo, é muito maior do que isso, né? É muito mais no sentido também do nosso trabalho social, do nosso trabalho chegar ao outro, de ter um maior alcance e da gente também se reinventar enquanto psicólogo. Acho que esse é um momento que está pedindo para a gente uma reinvenção. Controle a gente não tem, né? De nada. A gente nunca teve. Às vezes a gente tem a falsa sensação que a gente tem esse controle. Mas, de fato, a gente não tem um controle das coisas.
Então, o que a gente tem, e eu lembro muito que eu gosto do filme de Alice, porque tem uma parte que ela vai lutar lá contra, esqueci o nome do dragão, mas enfim, Jaguardarte. Ela vai Uhum, lutar contra o Jaguardarte e ela achava que era impossível ela vencer uhum, matar aquele dragão. E aí ela ia no caminho falando assim, deixa eu lembrar coisas que eram impossíveis para mim em algum outro momento. E é uhum, justamente isso. Para mim era sim. impossível estar em minha primeira live, tá, gente? É minha Gracinha. primeira live aqui com Rosane, então estou sendo batizada e com muito orgulho e muita Que gratidão linda. por isso, mas eu Show. achava impossível isso, eu achava impossível uma série de coisas que Sim, hoje eu falo assim, como é que eu pude achar impossível, né? É uma coisa que flui. Hoje eu vou gravar sim, um vídeo, já não são várias vezes, né? Eu já tenho um sim. outro tipo de desenvoltura para poder falar e por aí vai. Então eu acho que é tudo, você vai virando, né? Mudou, essa chave já virou, agora são as outras que vão vir junto. E realmente é muito enriquecedor, acho que para todo mundo, né? A gente pensar aqui, mas pensar adiante e depois aqui, um passo de cada vez, mas o futuro está lá em É, cima. e é isso. Eu acho que vai entendendo na prática que sim, né? Então, você tem resultado de agenda, você tem mais pessoas que te Uhum, conheceram. Só que uhum, não é simplesmente antes que. Antes as pessoas, às vezes, elas vinham também, né? Pela indicação. A sim. diferença é que você não tinha controle. Agora significa que, se amanhã tirarem todos os pacientes que você atende hoje, do nada, todos eles saírem, você vai ficar sem atendimento? Por quê? Porque eu vou fazer algo para conseguir. Se Você não for atendimento, é sabe, serviço, né? Enfim. você sabe atrair as Uhum, pessoas. sim. Uma coisa que eu gosto, né, e aí falando um pouquinho dessa ideia dos empresários, dos grandes empreendedores, eu gosto muito de biografia disso, eu gosto muito dessas coisas. E é muito real. Por que que as pessoas que ganham esses prêmios, eu tô falando nem a questão comportamental não, tá? Tô falando visão de negócio em si. Que Uhum, também envolve comportamento, mas enfim. Por que que essas pessoas que ganham, né, que ganham esses prêmios, tipo, aqueles prêmios da virada, essas coisas aí. Por que que elas ganham e na sua grandíssima maioria elas perdem tudo? Elas não conquistaram aquilo. Elas ganharam uhum, de um dia para outro e elas não tinham preparo nem emocional, nem comportamental nenhum para lidar sim. com do dia para a noite uma conta com R$ 1 milhão, com R$ 2 milhões, sei lá Uhum, quantos milhões de reais. Por uhum, que que às vezes grandes empresários, dos mais variados tipos, das mais variadas coisas, eles acabam falindo um negócio ou perdendo uhum. tudo e pouco tempo depois, eles começam e acabam fazendo mais ainda do que aquilo que eles Uhum, tinham nesse primeiro negócio que fechou. uhum, Por que que isso acontece? Porque mudou aqui. E aí é o que eu falo. Quando pode acontecer o que foi, amanhã você não tem ninguém. Você sabe uhum, fazer com que outras pessoas cheguem. Quem uhum. só recebe porque não sabe fazer, se um dia essa torneira seca, acabou. Tem Sim. muita gente que pergunta, né, Gabi? Eu devo contratar agência de marketing? Devo contratar aquelas ferramentas lá que fazem? Eu olho assim e falo, não sei, você está colocando um band-aid em cima de uma Uhum, ferida infeccionada, né? uhum. Não Sim. sei, assim, tá dando certo agora. Significa que daqui 5 anos vai dar? Se o dono Uhum, da plataforma virar e falar assim, não quero jogar esse jogo mais, não, acabou, não quero mais. Se você não uhum, aprende, se você só aprendeu a ter o peixe, mas não aprendeu a pescar, você vai ter sempre que uhum. depender de alguém para trazer o peixe para você. Verdade. E se É ninguém verdade. em algum momento trouxer o peixe, você vai morrer de fome. Então eu falo que dentro do VDC eu estimulo vocês muito a pescarem. Hoje uma aluna falou assim, você corrige meu texto? Eu falei, não. Sabe por que eu não corrijo seu Uhum, texto? Para o seu bem. Você sabe disso, que eu não uhum, corrijo texto. Por uhum. quê? Porque eu te ensino um jeito de fazer. Se você depender de mim para corrigir o seu texto inteiro, eu estou criando dependência. E nunca na Sim. vida que eu quero criar dependência. Eu quero que vocês Uhum, voem alto, conquistem objetivos uhum. maiores ainda, sejam muito maiores, façam coisas que eu nunca nem fiz. Entendeu? Sim, Esse é o sim. meu objetivo. Essa é a minha Uhum, visão.
E eu acho que isso é que faz com que as pessoas realmente tenham autonomia e cresçam. E eu acho lindo isso que a gente está falando, porque eu acho que eu vejo em você isso. Você aprendeu a pescar. Tudo bem. Sim, pois é. Pois é bom ver isso, né? Que é a gente se conectar. E esse é um dos pontos também que foi muito importante. Você recentemente fez aquela live para falar de precificação e para a gente retomar um pouco da nossa Da história. formação, da nossa história. Eu acho que esse é um ponto de conexão importante com a gente mesmo. É da gente se conectar com a nossa história, com o nosso propósito, conhecendo a técnica, mas antes de mais nada, também sabendo o que nos move, o que é que a gente está querendo ir para lá. Então, por que eu quero dar esse passo adiante, né? O que é que me faz dar esse passo adiante? O que é que eu estou buscando dando esse passo adiante? Então, eu acho que é muito nisso. É você saber pescar e saber também o que você quer pescar, né? Que é isso que eu tenho aprendido. O que é que eu quero pescar, né? Eu já aprendi a pescar, já estou aqui me especializando cada vez mais, né? Na forma de jogar o anzol, digamos assim. E também no que eu quero pescar, no que é que eu estou buscando quando eu jogo o meu anzol. Então, eu acho que todo o processo de técnica nesse sentido do marketing, da divulgação, só vai fazer sentido se você se conectar com você mesmo. Sim. E entender o que você muito bem coloca sempre, né? Como eu te disse, que esse, para mim, foi quando você falou isso, eu falei assim, pô, ela me conquistou. Né? Porque é aquela coisa, é uma chicotada, mas é uma chicotada necessária, do tipo assim, mas você não vai conseguir amor, nada, né? É com amor, você não vai conseguir nada disso sem esforço, né? Não vai chegar na sua mesa, não vai bater na porta do seu consultório, ou você vai fazer alguma coisa, você vai se levantar dessa cadeira para você fazer algum movimento, ou não fique esperando o resultado. Então eu acho que é muito isso, o resultado só vem com esforço, e para você se esforçar, você tem que saber que você vai ser desafiada, muito desafiada, que você vai achar impossível fazer muita coisa e de repente você vai estar fazendo. Que nem a Alice matou o dragão, né? Ela achava que seria impossível e foi lá e fez. Sim. Então, são algumas coisas, né? Essas frases que você também trouxe, que tem no curso de empreendedores, né? De Walt Disney também, ele tem, você colocou algumas assim, incríveis. Sim. Fizeram muito sentido. Para inspirar vocês nisso, né? Muito inspirador. Então, muito show. Para gerar essa reflexão. E é por isso que eu falo, assim, é um preparo para entender que viver, né? Recente agora eu falei bastante sobre isso, sobre a ideia de que às vezes a gente se preocupa tanto com concorrência, com mercado, com tudo, mas às vezes a nossa maior concorrência é lidar diretamente com as nossas emoções, com as nossas crenças. Olha quanta crença tinha aqui, né? Quantos pensamentos, com quanta coisa tinha aqui que às vezes eram... A Daniela ontem até falou, né? Era como se fosse um véu que estava na minha frente. A hora que tirou, eu falei, uau, existe esse mundo? Sim, é verdade. Boa metáfora. Eu acho que é bem um pouquinho disso. E, ó, Gabi, pra gente terminar, fala um pouquinho aí de agenda. Como é que estão os seus atendimentos nesse tempo? Você conseguiu adaptar os seus atendimentos para online, para focado em pandemia? Me fala um pouquinho aí como é que as coisas estão nesse momento. Sim. Consegui fazer a adaptação para online, sim. Foi, inclusive, outra experiência muito legal, porque eu achei que teria muito mais resistência. Acho que a resistência, às vezes, é muito mais da gente do que a gente projeta, do que de fato, né? Então, os pacientes aceitaram. Na verdade, só uma pessoa que não quis, que está com dificuldade Tem dificuldade mesmo com, enfim, né? É uma questão, mas que a gente também espera o tempo de surgir a demanda para poder avaliar. Mas, assim... Foi uma outra parte muito legal para mim de ter feito acreditar que era possível. Eu acho que se eu não tivesse um estudo com o VDC antes, eu acho que esse momento seria infinitamente mais desafiador. Eu acho que eu iria parar na dificuldade do paciente. Né? O primeiro não que ele dissesse, eu acho que eu não iria insistir, eu não iria buscar outras estratégias, eu ia ficar sem atender, eu acho que era o que ia acontecer. Então, acho que justamente por já vir nessa caminhada, né? Por já saber pescar. Já ter virado essa chavinha aqui, né? Exatamente, ter virado a chave. Então, eu consegui fazer isso, do atendimento online. Então, tem sido uma experiência muito bacana. E é isso, né? A gente se reinventar. Tem que se reinventar
E agora o online que me aguarde. Gracinha. Ó, e eu sei que tudo isso aqui é o que eu falei. É quando a gente vira uma mente expandida, ela nunca mais volta. Eu acredito bastante nisso. E não existe Uhum, teto, não existe limite. Parabéns por tudo isso uhum, que você tem conquistado. E lembrando, né, que isso aqui é para a vida. É, com uhum, certeza isso aqui é uma escola para a vida. Está te ensinando sobre até outras áreas da sua vida. Que sim, uhum, né, que não existe essa ideia de impossibilidade, mas que quando você consegue romper, lembrando sempre, tá, gente? Eu gosto de deixar muito claro isso, não é mágico. Ela tá falando o tempo inteiro de superação. Escutem isso. uhum, Superar. uhum, Superar-se a si mesma. Superar o uhum. desânimo, superar a crítica, superar a dificuldade. Olha aí, tô superando aqui, ó. Vindo para fazer Sim. a primeira live aqui agora. Isso dá certo, viu? Pergunta pra Jaqueline. Uhum. Ela semana passada também, ela falou, nossa, foi a primeira que eu fiz. E foi, tá voando, Uhum. tá aí fazendo as outras. Mas eu gosto, assim, Sim. de entender que não é mágico. Eu gosto de afirmar isso, não é mágico. Uhum. Tem que fazer. Não adianta. Agora, é entender que com suporte fica mais fácil, né? Hoje de manhã eu falei, a gente pode caminhar e desbravar a mata sozinho? Até pode. Vai ser mais Uhum. difícil? Vai. Vai levar mais tempo? Vai. Você vai cansar mais? Vai também. Então tem que tomar cuidado Uhum. com isso, né? Com certeza, com Mas, certeza. ai, gente, é lindo demais. Ó, fico muito feliz. A gente está caminhando aí para encerrar, até porque o Instagram nos permite ficar só 1 hora. Que seja Uhum. daqui para frente uma caminhada ainda, sabe assim, melhor para você. Que tudo isso aqui, ó, seja um Sim. ponto sempre de partida, entendendo que existe sempre um degrau a mais que a gente pode subir, Gabi. Que tudo isso, né? Uhum. Seja um estímulo a mais para você ser uma grande psicóloga de referência em Salvador, atuando aí nessa cidade, nesse lugar, né? E que Uhum. rompa as paredes do consultório no sentido do online, as barreiras geográficas no sentido da sua Sim. cidade, e que mais pessoas possam te conhecer e ter benefício com esse trabalho tão lindo que você faz, e que seja sempre uma missão muito verdadeira, com propósito ético, íntegro, honesto, Uhum. verdadeiro Sim, no seu coração. E conta com a com gente sempre certeza. por aqui. E eu falo, né? Uma vez EDC, sempre EDC. Então vamos embora, porque Sempre. é assim. Com certeza, Rô. E minha gratidão a você, a equipe toda, né? Que é uma equipe maravilhosa, essa equipe VDC. Realmente tem sido para mim, a equipe do Psiconegócio, um grande suporte, né? E você tem sido uma grande inspiração. Agradeço por você compartilhar todo esse aprendizado e poder, como você fala, né? Eu estou desbravando, sim, mas eu também sei que é porque eu tenho um instrumento. Hoje eu já sei por que Sim, caminhos eu vou, né? sim. Que ferramentas eu vou utilizar. E isso, sem nenhuma dúvida, é graças à sua generosidade de compartilhar, porque eu não tenho dúvida, de verdade, eu não tenho dúvida de falar que para mim foi um dos melhores, se não assim, o melhor investimento que eu já fiz nesse sentido do consultório. Para mim foi nossa, uma guinada, é outra Gracinha. mentalidade. Né? Então, Show. gratidão a todos vocês e que a gente siga aqui nessas 3 lives e as outras Sim, várias sim, e que vem por várias. aí. E vambora. E a ideia é Vamos, literal. Vamos junto e vai. vamos, Vai dar certo. E eu com espero logo em certeza. breve poder te visitar, né? Porque eu amo viajar para a sua Ah, região. Então vamos lá. delícia, venha mesmo. Quero saber para lhe dar quando for Um possível, esse abraço. abraço virtual. Sair do virtual. Exatamente. Lindo, ó. Beijão. Sucesso. Show Beijo, de Rô. show. Obrigada. Sucesso. Tchau. Beijão. Tchau, Para você tchau. também. Tchau.